Saia daqui. Não quero nada com você essa noite. Foi o que aquela voz me disse. Boa noite, sobrenaturais. Esse é mais um relato de caminhoneiro que vai te deixar de cabelo em pé. Já te convido para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que sair aqui. E deixe seu like para o canal entregar para mais pessoas. Deite-se confortável e bom conto. Eu sou caminhoneiro desde os meus 25 anos de idade. Quando completei 18 anos, meu presente de aniversário foi uma habilitação. E logo mudei para a categoria C, pois sempre quis ser caminhoneiro e trabalhar viajando por esse Brasil. Durante a minha carreira, eu já dirigi muito pela noite e, claro, já vivenciei algumas coisas estranhas. Eu fazia entregas para algumas empresas diferentes e frequentemente tinha que atravessar o estado todo para fazer as entregas. Em um certo dia, eu tive que atravessar o estado inteiro para entregar vários móveis de madeira. Grande parte do trajeto era através de estradas que eram verdadeiros desertos, pois era mato de um lado, mato do outro e o tapete de asfalto no meio. A viagem ainda demoraria várias horas, e eu já tinha me atrasado para começar o trajeto. Então eu sabia que a maior parte da viagem seria no absoluto escuro, por causa das características dessas estradas que não tinham iluminação pública, além de ser muito retas e muito vazias. De noite, eu conseguia dirigir um pouco mais rápido do que o normal, e por causa dessa velocidade elevada, assim que eu vi as luzes traseiras de um carro piscando, eu tive que pisar muito forte nos freios para parar o caminhão e estacionar atrás do carro, que estava ao lado da estrada. O carro era um daqueles carros mais antigos, e ele estava com o pisca-alerta ligado. Eu desci do caminhão porque, afinal, eu queria verificar se alguém precisava de ajuda. Eu me aproximei do carro e bati na janela. Não houve resposta. Eu me inclinei um pouco para olhar dentro do carro através das janelas pretas. Eu não conseguia ver ninguém sentado lá dentro. Eu fiz a mesma coisa em todas as janelas e pude confirmar que não havia ninguém dentro do carro. Então, eu passei a observar o local, escuro e frio ao meu redor. Apesar de que eu não conseguia enxergar uma distância maior do que uns 15 metros na minha frente, eu estava me sentindo muito preocupado com as pessoas que poderiam estar naquele carro. Não sei por que eu fui parar. Até hoje penso nisso. Mas naquela noite, eu realmente queria ajudar. Eu voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna que ficava na caixa de ferramentas embaixo do assento do passageiro. Era uma daquelas lanternas táticas que tinha uma luz tão forte que chegava a machucar os olhos quando você apontava diretamente para o seu rosto. Assim que eu acendi a lanterna, ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada, no meio de umas árvores e muito mato. Aquilo foi de arrepiar. Aparentemente eu nem tinha notado ele antes. Talvez eu não tenha notado porque o estacionamento do posto estava coberto pela natureza daquele local ermo. Eu não conseguia ver direito o chão de concreto do posto. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência no passado. Naquele momento, para mim, fazia sentido que o dono do carro que estava piscando ao lado da estrada provavelmente estivesse dentro do posto em algum lugar. Então eu comecei a caminhar em direção à porta da frente do posto, que estava completamente quebrada, e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquele lugar. Era o que eu pensava. Aquilo certamente era uma daquelas lojas de conveniência que você consegue achar na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tinha durado numa estrada igual aquelas, com muito pouco movimento. Eu gritei perguntando se havia alguém lá dentro e anunciei que eu estava ali para ajudar. Eu escutei um pouco de eco naquele lugar, o que me deixou com medo. Meu coração deu uma acelerada no momento. Então eu escutei um barulho que vinha do outro lado da loja. Parecia ser um sapato se esfregando contra o chão de concreto. Aquele som estava vindo de trás de algumas prateleiras que antigamente deveriam estar cheias de bebidas ou salgadinhos. Eu gritei mais uma vez, oferecendo a minha ajuda caso alguém precisasse.
Então, eu escutei um sussurro profundo e pesado que dizia: Saia daqui. Eu entendi claramente o que o sussurro tinha falado, mas eu não conseguia entender por que essa pessoa falaria isso. Eu também estava escutando uma respiração pesada de um dos cantos daquele lugar. Aquilo foi o suficiente para que eu saísse apressado de lá, andando de volta para o meu caminhão. Isso foi o que eu escutei. Não quero nada com você essa noite. Eu fiquei completamente apavorado por alguns segundos. Eu não sabia se aquilo que eu estava escutando era real ou era o medo que estava tomando o controle da minha mente. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei desorientado. Eu corri até o meu caminhão e liguei para a polícia porque, honestamente, eu estava muito assustado para voltar lá dentro. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde eu estava. Tudo o que eu conseguia dizer é que eu estava ao lado de um posto abandonado no meio da estrada no deserto. Eles pediram para que eu continuasse no telefone para que eu pudesse descrever melhor a localização. Mas, de repente, o carro na minha frente ligou e começou a acelerar através da estrada. Eu estava tão desorientado que eu nem percebi quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. Eu corri de volta para o posto para ver se ainda tinha alguém ali, enquanto eu ainda estava com a polícia no telefone. Eu fui para a parte de trás da loja, de onde eu tinha escutado a voz e a respiração. Eu fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue no chão, fresca, e eu podia só imaginar os detalhes cruéis do que tinha acontecido ali. Eu disse ao telefone que eu provavelmente tinha acabado de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me perguntaram se eu tinha qualquer informação que pudesse ser útil, placa do carro, a aparência do suspeito e coisas assim. Tudo que eu podia dizer é que o carro era antigo e tinha uma cor escura, e eu contei para eles que eu tinha escutado uma voz masculina que me disse para sair. E então, em seguida, eu escutei uma mulher gritando enquanto eu estava saindo daquele lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás. Não havia sinais de luta, marcas de pneus. Não havia marcas de pegadas, só as minhas, absolutamente nada. Só o sangue fresco, mas eu tinha algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido ali. E certamente foi algo sobrenatural. A polícia certamente coletou as evidências que encontrou e algumas amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, meu caminhão não tinha câmera, o que teria pegado a placa do carro. Mas, literalmente, na semana seguinte, eu comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. O que mais me assustou foi a voz dizer que não queria nada comigo e frisou: hoje. Fiquei horrorizado e passei a evitar aquela estrada, mas é o meu trabalho. Essa certamente foi uma daquelas experiências raras que só acontecem uma vez na vida. E ela certamente vai me assombrar por muito tempo ainda. O que você faria se estivesse no meu lugar? Deixe aqui nos comentários. E mais uma vez te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você curtir contos de caminhoneiros, talvez goste da playlist Caminhoneiros que tem aqui no canal. Um abraço e até o próximo conto.